E aí, pessoal, vamos lá aos tópicos que devem ser trabalhados no período de quarentena. E o que foi selecionado para nós trabalharmos está dentro do conceito de movimento uniforme. Nós veremos aqui a função horária da posição e também o gráfico do movimento. Para esclarecer, a função horária da posição é uma função que tem uma relação direta com a matemática, por ser função de primeiro grau. Ela determina onde vai estar o objeto durante a situação de movimento, e isso depende diretamente de algumas variáveis. Tá? Essas variáveis são exatamente essas: o espaço inicial, ou seja, de onde saiu o corpo, com quantos metros ele já tinha percorrido, com qual velocidade estava esse corpo, e as marcações, os intervalos de tempo, geralmente são mais de um. Aqui cabe ressaltar que o espaço inicial, geralmente, ele é zero. Por isso a sigla S0. Mas pode ocorrer em situações de a equação, a função da posição, ela já vinha informando o espaço inicial diferente de zero. Então, cuidado com essa informação aqui. Professor, como ocorre a função horária da posição? Ora, o desenho está explicando de uma maneira bem simples, mais direta, onde vai estar o objeto durante o movimento. Então, vejamos aqui. Isso aqui é um caminhão trafegando em uma estrada, e à medida que você tem diferentes marcações de tempo, você tem marcações também de quanto esse caminhão andou nessa estrada. Nós temos uma relação direta. De acordo com a marcação de tempo, nós teremos certa quantidade de espaço que foi percorrido. Em um segundo, exemplificando, claro, em um segundo, nós temos 10 metros percorrido, em 2 segundos, 20 metros percorrido, e assim sucessivamente. Por isso que faz a referência direta para ser um movimento uniforme. Ele ocorre de modo igual em diferentes intervalos de tempo. A maneira como nós utilizamos para realizar o cálculo de descobrir quanto de espaço foi percorrido por esse corpo durante o movimento é exatamente uma função que acaba nos lembrando uma expressão simples, porém direta. É a famosa fórmula do só-sorvete. O que significa cada um deles? O espaço final a ser percorrido, é o que nós vamos encontrar, é diretamente proporcional a essas variáveis aqui, trabalhando com o produto entre essas duas variáveis, velocidade e tempo, por fim, soma ou subtração. Professor, por que tem soma e subtração? Para que nós entendamos perfeitamente, o movimento ele pode ser progressivo, e aí nós associamos o sinal de positivo, ou pode ser um movimento retrógrado, um movimento desacelerado ou contra o sentido normal do movimento. Para a gente compreender quando usar sinal de mais ou de menos, olha aqui a situação. O caminho que o caminhão vai percorrer, ele está saindo da esquerda para a direita. Se fosse no sentido contrário, seria um movimento considerado retrógrado. Ou mesmo se esse caminhão estivesse em situação de desaceleração, estivesse diminuindo a sua aceleração. Nesse caso, nós usaremos o sinal de negativo. A fórmula do só-sorvete é escrita dessa maneira. Para que você não esqueça jamais, nós temos um mnemônico, só-sorvete. Ainda sobre o movimento que é realizado de maneira uniforme, nós temos a representação desses movimentos por meio de gráfico. É um gráfico que utiliza a noção de plano cartesiano que nós já conhecemos da matemática. A seta vermelha ela indica o tipo de movimento que está sendo realizado. Quando essa seta partindo da origem do movimento, nesse caso é zero, com o seu ápice apontado para cima, significa que esse movimento ele é progressivo.
Se ele é progressivo, então a velocidade será maior do que zero. Caso contrário, quando nós temos a seta do seu movimento representada no gráfico apontando para baixo, significa que ele está voltando nas posições. À medida que nós temos várias marcações de tempo, ele está em situação retrógrada, ou seja, ele está diminuindo a sua velocidade. No fim das contas, essa velocidade deverá ser menor do que zero.